Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje no programa, uma entrevista com um amigo, um grande músico, grande produtor, que tocou com várias celebridades, que também trilha junto com a música o caminho espiritual. Hoje o meu convidado, André Vasconcelos. Cara, uma alegria receber você, assim como a gente viu o Fernando, que é o nosso amigo. Nosso também, ego. né? O cara super gente boa também, baixista como você também, né? Isso. Gente, falando só um pouquinho do André, já vou passar a bola para ele, que tem um lance muito legal para trocar uma ideia com vocês. O André, ele tocou com várias celebridades, pessoas assim que todo mundo conhece. Eu, inclusive, no Instagram dele, que ali, seu Instagram, qual que é? Meu Instagram é André Vasconcelos, com 2 L's, BX. BX de baixista, né? Então tá ali o André, ou se não, se você que me segue, você entra ali na minha página do Instagram. O meu último post ali tem o acesso direto ali, que eu divulguei essa entrevista, né? Aí eu vi no Instagram o Djavan chegando, foi muito legal aquele, hein, cara? Ele chegou, ele viu você assim, falou, agora, pá! Aí você foi ali, mandou muito bem. Cara, muito legal, você tocou com o Frejá também, né, cara? Toquei, conta um cara. pouco aí desse seu universo, você aí na sua carreira, e depois a gente desenvolve o lado espiritual. Se apresenta pra galera aí, André. Maneiro. Então, eu sou primariamente baixista, né? Venho de família de músico, tenho uma fluência em alguns instrumentos. Comecei muito cedo, justamente por começar em casa. E me mudei para o Rio, sou de Brasília, me mudei para o Rio aos 17 anos para tocar com o Djavan. Olha, né? que legal, cara. Foi um marco assim, bem interessante. Começou assim, por baixo. Comecei ali, né? Já começou ali na crista. Ali, né? E aí dali, obviamente, o caminho foi natural de tocar com o pessoal da MPB, João Bosco, Ivan Lins, Caetano, Nossa, Gil, Maria Bethânia, Zeca toda a Pagodinho. galera, E aí, que bacana. esse cara pole, que eu acho que é a minha característica, foi fazendo com que eu transitasse nos estilos mais variados, né? Do samba, do pagode, do sertanejo. Eu toquei com Sandy Júnior, enfim, com muita gente, Zeca Pagodinho, já falei, Elba Ramalho, cara, eu fui tocando com todo mundo, né, e aí, mas sempre caminhando paralelo com a vertente da música instrumental, do jazz, da coisa mais livre, né? Da liberdade de criação. O jazz tem muito isso. E aí também aqui no Brasil, eu toquei anos com meu irmãozão, que é o Hamilton de Holanda, Léo Gandra, Márcio Montarroio, Hermeto Pascoal, e por aí vai. E hoje trabalho como produtor musical, assim, né? Aliado ao meu lance de baixista. Desenvolvi minha carreira solo, quem também quiser conhecer, tá no Spotify lá, é só procurar André Vasconcelos com 2 L's, Bacana. tem meus álbuns. E foi nesse caminho de fazer os meus álbuns que eu esbarrei com o autoconhecimento, né? Com a minha... com o que era busca, né? com o que vinha de mim internamente, né? Uhum. Ao invés de só espelhar, e aí foi onde começou, acho que o meu processo, que a gente estava até brincando agora há pouco, da cocriação, né? De participar, e que horas que eu era o instrumento, que horas que eu era instrumentista. Opa! E enfim, foi assim, e isso invariavelmente me conduziu para um caminho espiritual junto, né? Que bacana, cara, que legal isso. Seus pais são músicos também, cara? O meu pai, a família do meu pai, assim, meus 6 tios, meus primos, meus irmãos, é o lado musical. A minha mãe era musical na biologia. É mesmo, cara, olha aí que bacana, que interessante. Me diz uma coisa, André, quando que você teve aquela chamada, que é aquela vibe interior, né, que fala assim pra gente, pô, tem coisa a mais aí, corre atrás, que a gente chama isso popularmente de espiritualidade. Como foi esse despertar para você? Conta para mim aí. Cara, o lado musical e nesse ambiente de música livre e criativa, ele tem algumas características já, vamos dizer, esotéricas muito presentes. Tipo, a criação espontânea, né? E a hora que você se comunica, por exemplo, com os músicos, no improviso, o que está acontecendo ali, já que não tem nada determinado? Então, esse lance de você parar para escutar o outro, ao mesmo tempo você está propondo, e tem uma certa telepatia. Porra, cara, que interessante nessa história, isso, né? Porque a gente, por exemplo, numa improvisação, num jazz, assim, um cara tá tocando saxofone, para onde que ele tá indo? Então tem os caminhos que a música trilha por ela mesma, por uma via de regra, e tem os caminhos que são fluidos, né? E a partir dali a gente foi tendo experiências musicais mais transcendentais, foi ativando lugares mais amplos,
E aí depois para mim ficou pequeno só entender a vida, ou essa vida, da timeline só do dia que eu nasci até hoje. Eu precisei buscar uma expansão Entendi, saquei. numa forma mais holística ou ampla. Que bacana, mano. Cara, uma coisa que você falou que é muito interessante, já passo a bola para você de novo. Quando eu estudo o ocultismo, vamos utilizar esse termo assim, ou a própria magia em si, um dos tripés é a imaginação, que é exatamente o que você falou agora, quando você falou aquela coisa do improviso, quando você está tocando com a galera, que tem aquela coisa que vai rolando aquela vibração, que é um dos princípios herméticos, que te impactam diretamente, e aí entra a criação do seu ser, que através da imaginação você expressa isso através, por isso que você falou também, ora eu não sei se eu sou o instrumento, ou se eu sou aquele que está tocando, porque é tudo uma coisa só, né, cara? Muito interessante isso, cara, muito legal. Isso que você falou também foi o segundo caminho, né? Onde eu comecei a perceber, sou eu que estou tocando esse instrumento ou eu estou sendo tocado? Interessantíssimo, né? Cara. E aí, e realmente com essa compreensão um pouco mais aberta, eu comecei, eu acho que até a tocar melhor, porque assim como a galera que tem essa vibe espiritual, sabe que você tem que estar aberto para o fluxo, né? E Exatamente. deixar o fluxo passar. E aí eu comecei a sentir as notas, quando eu estou tocando, passando, mas ao invés de eu ser a força geradora, eu acho que me coloquei na condição de instrumento. Perfeito, que era a sua sintonia, o que você entrava em sintonia. Uma coisa interessante que fala muito no meio musical, né? Aquela coisa, deixa eu tocar com essa galera para ver se tem a química. Perfeito. Não tem isso? Porque às vezes, de repente, você fala, o cara é um baita músico, eu vou tocar com ele. Aí você vai tocar, fica aquela coisa um pouco travada, como às vezes você nem espera e rola aquela sinergia fantástica. Tem muito disso também, né, André? Tem. E até, eu acho que também é um bom caminho para a gente falar da polarização. Porque não existe só um caminho para a gente despertar esses, né? Assim como as religiões, de uma certa maneira, você não precisa ir só para cá ou só para lá, você pode formatar a sua persona espiritual, seu livre pensar, né? Mas tocando, é muito interessante. Você falou a coisa da vibração das frequências. Eu, como toco um instrumento grave, cara, é delicioso, assim, pra galera. Se sente bem, né, cara? Bem forte. A onda grave, ela é uma onda que ela larga, né? E ela dura, e ela bate, geralmente, nos chakras aqui, mais embaixo, inferior, né? E realmente é uma pulsação muito agradável. Eu também toco contrabaixo acústico, que pra galera que não conhece, é aquele que chamam de violoncelo grande. Sim. Né? Mas é um instrumento que tem um contato físico muito grande. Então, quando você toca, a vibração do instrumento vibra em você. Uau, cara. Cara, quando essa sinestesia acontece, é realmente... Existe, cara, existem, né, alguns tratamentos que trabalham exatamente essa coisa do tambor direcionado diretamente aos chakras, que faz, através da tonalidade, você entrar em sintonia com quem está tocando ali. É uma coisa percussiva, mas é muito interessante porque impacta diretamente. É o que você está falando. Que com o baixão você tá vem. Ali, né? E, cara, isso que você está falando também é muito presente nos rituais xamânicos, né? Isso. Para chamar o animal de poder. Exatamente. Através dessa frequência de vibração. É demais, né? É muito legal. Uma coisa que a gente vai desenvolver agora, André, parece até brincadeira, nós estamos na metade do programa já. Nós só estamos trocando a ideia inicial. Mas que é muito interessante o pessoal saber que é um projeto fantástico que você está executando. Eu estou até com um compromisso que você é um dos caras que vai me ajudar, que eu estou divulgando aqui para a galera, que quando acabar essa pandemia, vamos fazer um mega evento, sei lá onde, que seja mas com esse foco de trabalhar a música junto do conhecimento, para que se torne sabedoria, né? Você está com um projeto que você está trabalhando com drones... curativos. Drones curativos. Cara, do jeito que você batizou esse seu projeto, isso é fantástico. Conta pra mim um pouquinho desse projeto aí, André. Então, na verdade, você é autor desse projeto junto comigo, porque foi a partir da nossa live, né, que a gente fez junto. Você sabe que eu sou um cara que acompanha o seu trabalho há muito tempo. Já falei isso várias vezes e você sabe disso. Mas foi naquela nossa live, quando você me trouxe a perspectiva das tonalidades, a gente associou um pouco com os astros, a gente associou isso. Você já tinha feito isso com o Fernando. Claro, né? Claro. E aí, a partir dali, eu ainda estou iniciando esse processo, porque a gente já esbarrou, isso já é uma coisa
que já é presente as frequências que curam, né? Frequências específicas, Perfeito, o 4, 3, 2, 5, 2, 8, enfim. E a gente tem músicas também, a gente sabe as sensações que as músicas geram. Mas o drone curativo, assim, a proposta dele é que seja uma coisa no meio do caminho, mas em cima do tom, daquele conhecimento que você me passou. Perfeito. Só a força dos tátivas, as forças sutis da natureza, né? Isso. E fala um pouco dos tons pra galera. Assim, não, só para falar só um pouquinho, como o André falou, e depois eu passo para ele de novo, aí ele continua sobre o projeto dele. A maioria das pessoas que me acompanham aqui na rádio sabem, né, que eu gosto de fazer a associação de todo o universo do Setenário com tudo. Então, como o André mesmo falou, nós temos planetas com os tons, etc., que tem os tons maiores e menores, que aí envolve também aquela percepção do tom menor ser uma coisa mais recolhida, mais para dentro, e o maior mais alegre, né? Então, quando a gente executa uma música com uma tonalidade específica, e principalmente que isso está junto com a imaginação, que eu falei que é uma das partes da magia, que representa a intenção do mago. Isso é tudo, né? Então, é uma magia, cara. Então, quando você está executando uma música sabendo, através da tonalidade, a força sutil da natureza que ela evoca, você está espalhando isso para todo mundo que está em sintonia. E no momento, antes da execução, você informa, que aí é o evento que a gente vai tentar fazer, aí a galera já entra na sintonia, já sabe o que vai ser reverberado, de repente qual centro de força, que força sutil da natureza está vibrando, e com isso a gente pode, de repente, uma pessoa está com sentimentos densos, fazendo numa determinada tonalidade, com determinado propósito, pô, você pode dissipar isso. Aí a pessoa, através da música, a própria arte, que é uma das 7 linhas do conhecimento, cara, a gente pode fazer de tudo com isso. Beethoven tinha esse conhecimento, Mozart tinha esse conhecimento, Bach tinha esse conhecimento, cara. Então, olha os caras que até hoje, a música deles é tocada e é estudada, né? É estudada e às vezes a pessoa nem entende, mas sabe que altera determinadas vibrações na pessoa. E você com esse projeto, cara, mano, e ainda... é do mundo isso, não é nosso não, é do mundo, cara. Perfeito, a ideia é essa, assim, eu ainda estou desenvolvendo porque eu queria, como eu te falei, algo que fosse entre simplesmente um som frequencial e uma canção ou uma música, por assim dizer. Então, ainda tem bastante estudo ali, eu estou fazendo bastante teste em cima. E em breve você vai receber os drones para você dar sua impressão, cara, e a gente trabalhar nesse conceito que é nosso. A gente utiliza isso numa live de repente, André. A gente faz uma live no Insta ali, vamos lá, galera, agora faz uma live meditativa, mais com esse lance dos seus drones curativos, junto para, pô, cara, olha, a gente já começa o ensaio do grande evento que a gente vai criar. Tem muita gente bacana envolvida aí, gente com um coração bacana, que você é uma delas, né? Então eu acho que tem tudo para vingar. E como é que tá esse projeto? Você tá na pesquisa? Como é que tá isso? Cara, já tô na fase assim de execução dos primeiros tons, achando os sons, porque a música, ela é uma... quando a gente fala música, a gente está falando de 3 coisas específicas, né? Que é ritmo, harmonia e melodia. Perfeito. E todos da fonte geradora, que é o som, né? E as pessoas, às vezes, elas têm a relação com o som de espelhar, né? Mas quem é o alquimista do som, né? Os músicos, os compositores, as pessoas que estão envolvidas, elas têm uma relação primal de inspirar, né? Como você falou, vindo de dentro. Mas, então, juntar esses 3 elementos de harmonia, melodia e ritmo não é uma missão tão... simples ou simplória como o resultado que vai sair, né? Sim, então tem muita pesquisa. Então eu estou testando ainda sons que despertem essas frequências e um jeito de colocá-los na forma musical, mas que não seja uma música. Eu não quero ter uma... Então é juntar uma sensação, que é isso que eu acho que foi o que eu entendi. Perfeito, né? claro. Do que você me passou. Percepção, né? A percepção, exatamente. Então a fase é essa. Eu já tenho alguns que eu ainda estou trabalhando, mas eu imagino que até o final do ano eu já tenha terminado isso tudo. Cara, agora eu não sei se eu te dou uma boa ou uma má notícia. Vamos lá. Você que manda. Vamos lá. Já está acabando isso? Primeiro vamos começar pelo lado que não tem isso, né? Não tem bem e mal. Isso são 2 ilusões. De repente você cria 7 drones. Uhum. Você faz um em cada tom. Na verdade já é 14, porque tem o maior e o menor. E menor. Né? E se entrar no sustenido, então, e bemóis, vai longe.
Mas para cada um dos caminhos, cara, sempre vai existir a possibilidade, que agora que eu brinquei, que eu falei de outras 7 possibilidades. Olha. E daquelas 7 possibilidades vão surgir 49 possibilidades, porque cada um vai ramificando em 7 possibilidades. É aí que eu acho, cara, que se a gente conseguir levar esse projeto adiante, porra, eu te dou a força que você precisar, no sentido do conhecimento que eu tenho, que não é grande coisa, eu só sou um cara que trabalha bastante a imaginação também, né? De acordo com os resultados que a gente tiver com as pessoas trabalhando esses drones curativos, que o pessoal da Vibe Mundial saiba aqui, os ouvintes, que a gente não está vendendo nada. O pessoal está pensando que nem isso aí é só... O pessoal sabe que acompanha meu programa, que eu não vendo nada, eu só trago ideias, né? Então a gente, observando o tipo de resultado que a gente tem, é aí que vai abrindo para novas 7. De repente, vamos trabalhar, vamos trabalhar o Dó, que trabalha energia astral, sentimentos, emoções. Então vamos lá, dividindo em 7. A gente pode pegar 7 realidades, uma que trabalha a mágoa, outra que trabalha o pessimismo, e por aí vai. São várias formas que, dependendo da modulação, cara, isso gera um universo fantástico, lindo. Total. Cara, e lindo. Uma coisa que você falou aí que também acho que a galera pode ter uma curiosidade, é que você falou dos 12 sons, contando as notas e os seus sustenidos, do sistema temperado ocidental. Opa! Porque o sistema destemperado, que é o oriental, ele ainda se divide em comas, e as divisões de subcomas e microtonalismos, né? Nossa. Porque é o semitom, galera. O semitom no nosso sistema ocidental é a menor distância entre o som que a gente trabalha. Né? Então, o que é o semitom? Tem a nota dó e tem a nota dó sustenido. Seria como se fosse o pretinho do piano. É o pretinho do piano ali, exatamente. Em alguns casos, né? Tem 2 que... Mas, então, assim... No sistema oriental, especialmente, e a música árabe, e as músicas que, inclusive, são remanescentes, né, daquele tempo longínquo, elas trabalham o microtonalismo e os comas. Tem uma frase bonita do Djavan que ele fala das comas da ilusão, né? Olha, que está associado a isso, cara. Nas comas da ilusão, né? São os microtons entre a ilusão. Olha, sim, a perspectiva, né? Cara, agora, pegando até um link com isso que a gente trocando uma ideia, eu já percebi, cara, que muitas vezes quando você pega assim, um exemplo, o oriental, é que nem a visão, a audição trabalha da mesma forma. Às vezes, eles estão ouvindo uma coisa que o ocidental não está acostumado a ouvir. Perfeito. Que acho que está associado a essas comas que você citou aí, que de repente, como ele já tem desde pequeno o ouvido treinado para aquilo, então ele tem a capacidade de entrar nessa energia. Coisa que às vezes o ocidental não atinge. Como também o ocidental tem coisas que o oriental também se bloqueou. Só para fechar essa linha de raciocínio, é que nem mais ou menos o idioma. Você pega uma criança, independente de onde ela nasceu, você insere ela e ela fica ouvindo aquele idioma, ela vai formatar, através da fala dela ou do verbo, o idioma perfeito. Já se ela vai depois de um tempo onde ela já adquiriu, aí vem o que? Vem o sotaque, aquela coisa, porque ela não tem aquela formatação vibracional que ela tem desde pequena. Que é uma coisa que a gente pode trabalhar nesses drones que você está criando, cara. Vamos. Devagarzinho vai jogando uma vibração que você vai formando na pessoa uma energia, que é o princípio da meditação. A pessoa ela tem que ter uma perseverança, não é fez uma meditação e uau, não. Tem que ter uma técnica e uma perseverança para ela conseguir se silenciar, que o silêncio na música também é um poder, a pausa, né, cara? Também é música. Não é? Então, cara, às vezes brincando com que nem eu não sou músico, eu sou um projeto de música. Para música eu sou um excelente comunicador. Então, ali, o que rola? Você percebe quando você dá uma pausinha naquele contratempo, cara, aquilo tem um impacto, uma força, e aí você volta, que seria como se fosse uma quebradinha. Que é fantástico isso, cara, é lindo. Mano, olha a hora, já praticamente o nosso programa. Quanto tempo nós temos, Pedrão? Só para eu saber aqui. Temos 3, quase 4 minutos. André, esse projeto que você está executando, teria mais ou menos assim uma previsão para a gente começar a brincar, pelo menos numas lives aí? Cara, eu acho que assim, como eu te disse, até o final do ano, se eu conseguir... Final do ano né? Agora, mano. Não, então, formatar pelo menos os tons ali, os principais, né? Os 7 que a gente chama ali.
Acho que pro começo do ano a gente pode marcar Porra, cara, vamos. Uma livezinha pra gente já testar. Eu divulgo a galera aqui na rádio. Vamos. Nós fazemos lives no Instagram, que é mais fácil, né, cara? Pelo menos pra mim é mais fácil. E ali a gente abre, eu vou divulgar para todos vocês. A gente pode fazer até um sequencial, André, de 7 lives. Que a gente trabalharia um tom específico para o que a pessoa de repente está buscando. Olha. Que tem aquela coisa dos elementos. A gente pode de repente, como força sutil da natureza, a gente explica, na hora a gente explica legal, que aqui na rádio a gente só está divulgando essa coisa que é muito bacana, né? E aí a gente trabalha um sequencial de 7 para que as pessoas desenvolvam, através da música e da proposta, da consciência, a gente desenvolva essa força ou essa vibração. Um exemplo, de repente a pessoa está precisando de realização, ela tem ideia, ela tem a vontade, mas ela, de repente, percebe alguns bloqueios. Então vai ter aquela energia específica para quem está precisando disso. Já ao contrário, a pessoa tem tudo e não tem a ideia. Sim. Cara, isso vai ser sensacional, conto contigo. Não, eu que conto contigo. E eu acho que uma coisa também interessante, pelo menos que eu tô querendo trazer, é que isso não esteja conectado a nenhum rótulo de estilo musical. Porque a pessoa também pode se sentir à vontade, eu não gosto de rock, eu não gosto de funk, eu não gosto de jazz, eu não gosto de isso, daquilo. Não tem problema. O drone, ele vai estar servindo a energia do Perfeito. Que a gente vai estar buscando. Claro, né? cara, a ideia é exatamente essa, né? É justamente esse livre pensar, né? Quando as pessoas elas ficam muito dogmáticas numa determinada coisa, elas se bloqueiam. Sim. Aí uma vibração bacana que está por aí não chega nela por causa dessa autossabotagem que ela mesma introjetou nela. E, Newton, tem uma coisa também que você falou ali da coisa do oriental e da percepção, que é interessante só para plantar uma semente na galera, que quando a gente ouve uma nota sozinha, mesmo que seja uma nota sozinha, a gente está ouvindo a vibração de várias outras notas que essa nota está gerando. Não tenha dúvida. Então isso também já é muito curioso, né? Assim como a nossa própria vibração representa vários sentimentos, né, que se enlaçam na energia que você está emitindo, que a gente sabe que é uma frequência. Claro. Se ela é uma frequência, ela tem ponto de partida, ponto de chegada e forma. É difícil explicar na rádio, né? Não, mas eu estou fazendo com a mão aqui, não está adiantando nada. A onda, né? É uma onda. Né? Exatamente. E quando essa onda se completa, ela repete a mesma nota. Se essa onda cair na metade do desenho dela, ela repete a nota que está proporcionalmente isso, no meio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então os harmônicos. Que é a frequência, né? A série harmônica ela gera lá, primeiro harmônico, ela completa certinho, faz uma oitava. Depois ela faz não sei o quê. Aí ela faz uma quinta, faz uma sétima. Tudo isso com uma nota. Eu sei que galera é um pouco, né, às vezes técnico, mas o importante é só a gente saber que na vibração de uma nota tem muita coisa envolvida já. Na verdade, cara, sabe o que é importante aqui? Já vamos fechar, viu, Pedrão? O que é importante, que vocês viram a seriedade desse profissional que eu trouxe aqui, que é meu amigo, André Vasconcelos, cara super gente fina. Nós estamos juntando uma galera super bacana para fazer coisas legais para vocês. André, a nossa saideira, se despede da galera, agradeço aqui a sua presença. Né? Cara, eu que agradeço poder estar aqui em São Paulo e você tinha me convidado para esse encontro. Para mim é uma honra de verdade estar aqui. Voou, não voou? É uma troca grande, voou total. E poder falar para essa galera tão seleta, eu também, quando eu posso, eu tô não só escutando você nos programas que vão para o YouTube da rádio, né, como outros também, outras pessoas que falam aqui, que estão sempre trazendo um conteúdo diferenciado. Bacana, muito então, bom, cara. Gratidão aí por estar aí. André, sempre bem-vindo. Pedrão, obrigado pela força, obrigado por estar junto. Valeu, Pedrão. Queridos ouvintes da Vibe Mundial, agradeço de coração vocês com a sintonia, com esse papo super gostoso para mim. Ele foi maravilhoso. Então é isso, André, novamente agradeço e finalizo o meu programa, como sempre, em sintonia com esses ideais superiores e sublimes que são os Budas da Era de Aquário. Que eles estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.